Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre as negociações da Nike com o Corinthians. Timão afirma ter ofertas de concorrentes. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. O balanço financeiro de 2023 saiu com um prejuízo enorme. Falo também sobre o porquê Piquerez foi desconvocado pela seleção uruguaia. Desmanche na minha portuguesa. Pressão por reforços no Vasco da Gama. Ricardo Moreira é uma das possibilidades para diretor executivo de futebol do Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Na tela, jogos do dia 21 de março, partidas das eliminatórias para Euro. Geórgia e Luxemburgo, Bósnia e Ucrânia, País de Gales e Finlândia, Grécia e Cazaquistão, Israel e Islândia, Polônia e Estônia. Semana também de amistosos da seleção brasileira, prometo deixar vocês a par de tudo que tá rolando. Mas já vai se cadastrando na 1xBet, para preparar sua fezinha, dá para apostar também em NBA e várias outras competições. Só não esquece de, na hora de cadastrar e fazer seu depósito, utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que optou por jogar na Vila Belmiro no confronto contra o Red Bull Bragantino, possivelmente na quarta-feira da próxima semana. Existe uma dúvida entre a Vila e a Neoquímica Arena, mas os dirigentes do Santos bateram o martelo e optaram por jogar dentro do seu estádio. Já o Vasco não teve nenhum atleta da base no jogo contra o Nova Iguaçu nesse domingo, válido pela semifinal do Campeonato Carioca, nem entre os titulares, nem entre reservas. Quero contar também que a CBF não tem planos de utilizar Neymar durante a Copa América. O atleta que completou 5 meses da cirurgia vai precisar de pelo menos mais 4 a 5 meses para terminar o tratamento. Lesão no joelho, a mais grave da carreira do jogador. Bora contar também que um emprestado pelo Cruzeiro, o zagueiro Oliveira, enfim estreou pelo Valladolid. Isso aconteceu durante esse final de semana na derrota do Valladolid por 2-0 contra o Racing Ferril. O jogador do Cruzeiro entrou faltando 5 minutos e a tendência é que ele comece a próxima partida como titular, até porque o zagueiro titular acabou levando o cartão vermelho. Já o Nottingham Forest, clube do zagueiro Murilo, ex-Corinthians, foi punido com a perda de 4 pontos na Premier League e voltou a correr enorme risco de rebaixamento. A punição se deu por descumprimento em relação ao fair play financeiro. Para fechar o giro de notícias, Gabriel Magalhães foi desconvocado por Dorival Júnior da seleção. Uma lesão no zagueiro do Arsenal e pro seu lugar foi convocado o zagueiro Bremer da Juventus. Já o Atlético Paranaense volta à Copa Sul-Americana, sorteio na noite dessa segunda-feira, e nas duas últimas participações do CAP na Sul-Americana foram 2 títulos em 2018 e 2021. Nunca na história da Sul-Americana um time venceu 3 vezes consecutivas. No torneio seria consecutivo, porque o Atlético, quando jogou nas duas últimas participações, ficou com a taça. Para fechar o giro de notícias, Eric Pulgar, do Flamengo, e Ener Valencia, do Internacional, foram desconvocados pelas seleções do Chile e do Equador, respectivamente, tudo por causa de lesões. Bora falar agora sobre o desmanche na minha portuguesa. O dia seguinte, a eliminação nos pênaltis para o Santos foi marcado por muitas saídas. Os atletas têm contrato com a Portuguesa até o fim desse mês e só podem ser registrados por outros clubes a partir de 1º de abril. Mas é certo que a Portuguesa vai desmanchar seu atual grupo, até porque volta a jogar apenas daqui a 3 meses. A Copa Paulista começa em 16 de junho e não há nenhuma chance da Portuguesa manter os jogadores mais bem pagos. A folha salarial de algo na casa de R$1 milhão por mês vai ter que cair em pelo menos 75%. Até porque a Copa Paulista oferece como prêmio a Série D do Brasileiro de 2025 e isso a Portuguesa já garantiu via Campeonato Paulista. Bora contar que Giovanni Augusto, camisa 10 e o grande destaque do time, deve fechar com a Chapecoense. O zagueiro Quintana, uruguaio que desperdiçou um pênalti, tem proposta do Guarani. Vitor Andrade recebeu várias sondagens e ainda não tomou sua decisão. Gostaria da prioridade para clubes da Série A. Só para completar sobre a Portuguesa, é importante contar que nessa terça-feira tem uma reunião marcada entre o Pintado e o presidente da Lusa.
o Antônio Carlos Castanheira. A ideia do Castanheira é contar com o Pintado na Copa Paulista, de olho na temporada de 2025. O Pintado vai pesar prós e contras antes de tomar sua decisão. Bora falar agora sobre o Botafogo, que espera definir até sexta-feira seu novo técnico e seu novo diretor executivo de futebol. O clube não tem as duas funções, apesar de estar na fase de grupos da Libertadores da América. E um dos cotados para assumir essa função de executivo para o lugar do André Mazzucco é Ricardo Moreira, brasileiro que trabalha há bastante tempo nos Estados Unidos, dois trabalhos bem sólidos. Primeiro pelo Columbus Crew, quando foi campeão da Major League Soccer, ficou entre 2015 e 2018 lá, depois ele se muda para o Orlando City, conquistando uma série de feitos que o clube ainda não havia conseguido. O Ricardo Moreira é fluente em inglês, tem muita experiência internacional e faz parte da nova geração de executivos de futebol. Se fosse contratado, entendo que seria uma escolha bem interessante. Em relação a técnico, Textor silenciou o tema, tem evitado passar para outras pessoas e é ele quem está conduzindo a busca por um comandante. Só para completar, Botafogo, que foi eliminado ainda na fase de grupos do Campeonato Carioca, volta suas atenções agora para Libertadores da América, Copa do Brasil e também Brasileira. Quero falar agora a respeito da pressão no Vasco por reforços. A eliminação para o Nova Iguaçu tem causado de fora para dentro um movimento importante. Torcedores, depois conselheiros, membros da comissão técnica e até gente da diretoria está pressionando a 777 para investir na contratação de atletas. E reforços devem chegar nessa janela de 1º a 19 de abril, mas não esperem por grandes nomes. 777 não deve liberar muita grana, até por isso Alexandre Matos, Ramon Dias e companhia vão precisar encontrar soluções baratas, praticamente a custo zero. Essa é a realidade financeira de um clube que já investiu mais de 100 milhões de reais nos primeiros reforços em 2024 e a avaliação interna é de que de que o time atual não está pronto para brigar, por exemplo, para ficar entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro. 27 dias de intervalo no Vasco da Gama, esse período todo sem poder jogar. Só para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco levou nos 2 jogos contra o Nova Iguaçu, semifinais do Campeonato Carioca no Maracanã, 113.854 torcedores. Foram mais de 5 mil na comparação com jogos entre Flamengo e Fluminense. Os dois Fla-Flus reuniram 108.430 torcedores. Bora falar agora sobre Piquerez desconvocado pela seleção uruguaia. Motivo? Ele perdeu o voo estabelecido pela Federação Uruguaia para apresentação e preparação para 2 jogos amistosos. Seleção uruguaia pega nos dias 23 e 26 de março o País Basco e a Costa do Marfim. Palmeiras chegou a entrar no circuito por entender que o Piquerez não teve culpa na perda do voo, procurou os dirigentes da Federação Uruguaia perguntando se poderia providenciar um novo voo para que o Piquerez se apresentasse e veio a resposta de Marcelo Bielsa, o técnico da seleção uruguaia, de que o Piquerez estava desconvocado. Existe a preocupação de que esse episódio possa causar não mais convocações de um jogador que é super importante com a camisa do Palmeiras, um dos principais atletas. Começou a temporada muito mal, mas vem se recuperando e foi um dos nomes da vitória por 5-1 contra a Ponte Preta. Diante desse cenário, Piquerez curte alguns dias de folga, assim como o restante dos atletas do Palmeiras. Verdão que realizou nessa segunda-feira o primeiro teste no novo gramado do Allianz Parque. Atletas do Sub-20 estiveram por lá e antes do veredito final, o Palmeiras vai submetê-los a mais um teste nessa terça-feira. Se tudo estiver ok, o Palmeiras comunica à Federação Paulista que faz uma vistoria para que o Palmeiras possa atuar no jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino de volta em seu estádio. Bora falar agora sobre o São Paulo. Prejuízo de 62 milhões de reais na temporada de 2023, é isso que aponta o balanço financeiro do tricolor recentemente aprovado pelos conselheiros, membros do Conselho Deliberativo. 62 milhões e 200 mil foi o tamanho do déficit. O que significa isso? São Paulo gastou 62 milhões a mais do que arrecadou. Por consequência, a dívida aumentou em 80 milhões de reais. Nicola, mas por que números tão ruins numa temporada de título da Copa do Brasil? A grande explicação do presidente Júlio Casares diz respeito ao fato de não ter vendido atletas. Foram realizadas várias propostas por jogadores do São Paulo ao longo de 2023 em busca de um título importante. O Júlio disse não para todas as ofertas, entre elas do Beraldo, que acabou sendo negociado com o PSG somente no início dessa temporada. De qualquer forma, existem algumas boas notícias dentro desse balanço do ano passado. Receita do Tricolor foi de 680 milhões de reais, a maior da sua história. O Tricolor vem num compasso de crescimento.
eram 425 milhões de arrecadação em 2021, 660 milhões em 2022, 680 milhões em 2023. Se o São Paulo tivesse realizado, por exemplo, 100 milhões de reais em vendas, que nem seria tão difícil assim, o Tricolor poderia ter se aproximado dos 800 milhões de reais, patamar de Palmeiras e Corinthians. Importante contar também que o São Paulo investiu 76 milhões na contratação de atletas e renovações contratuais, pegou 147 milhões de reais emprestados em bancos e amortizou outros 149 milhões de reais. A dívida atual do São Paulo é de 666 milhões, eram 574 milhões quando o Júlio Casares assumiu a presidência. Só para fechar sobre o Tricolor, queria contar um episódio curioso. Torcedores do São Paulo muito irritados com o Carpini, que foi mantido, pediram ao Léo Dias, um jornalista do ramo da fofoca, que encontrasse algum problema na vida do treinador são paulino. Léo Dias fez uma investigação e apurou que o Carpini tem 30 mil reais de dívida com um banco famoso, essa dívida da metade do ano passado. Ele ainda tem uma pendência de 6 mil reais por causa de um cartão de crédito e uma dívida com um aluguel em Campinas de um imóvel de 101 reais. Tá bom para você? Bora falar agora sobre o Corinthians, que assegura ter ofertas de duas concorrentes da Nike. Será que o Timão, depois de mais de uma década vestindo os uniformes da Nike, pode trocar de fornecedor de material esportivo? O contrato atual termina em dezembro de 2024, embora exista uma prorrogação automática do contrato até 2029, se as duas partes assim quiserem. O Augusto Melo, no encontro recente com jornalistas, chegou a falar, e eu ouvi da boca dele, que o Timão tem a intenção de prorrogar o contrato com a Nike desde que a empresa norte-americana aceite um belo reajuste. Hoje o Corinthians recebe aproximadamente 30 milhões de reais por ano, além de royalties. O Corinthians quer se aproximar dos 69 milhões de reais que o Flamengo ganha da Adidas e dos 41 milhões de reais que o Palmeiras terá de forma fixa da Adidas a partir do ano que vem. Não estou incluindo nesses números que eu contei, royalties, que é aquele percentual em cima de vendas de camisas. O Corinthians entende ter um número defasado para um clube que é dos mais populares, o segundo mais popular do país e o mais popular no estado onde o PIB é o maior do Brasil. O Corinthians tem batido muito nessa tecla de que quer ganhar, no mínimo, a mesma coisa do Flamengo, e esse patamar será estabelecido nas tratativas com a Nike, também de acordo com Augusto. As primeiras conversas entre o novo presidente e a Nike aproximaram o clube da empresa, de acordo com ele, havia uma distância grande entre o Duílio e representantes da Nike, isso já foi aparado e as coisas têm melhorado. Só para completar, contar da aventura do presidente corintiano, o Augusto Melo chegou a ser barrado na manhã dessa segunda-feira no aeroporto de Guarulhos quando embarcava para o Paraguai. Ele não apresentou um comprovante da vacina para a febre amarela. No final das contas, depois de uma situação chata, conseguiram esse comprovante e o Augusto embarcou, vai ser presença confirmada no sorteio que vai definir os grupos da Sul-Americana. O Corinthians participa da competição internacional. E você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos a partir das 7 da noite, tem programa do Nicola aqui no YouTube e às 10 da noite estarei no Tempo Técnico, programa do Band Esportes. Abraço, tchau!